Uma doença pouco falada entre as mulheres, mas que gera muitos incômodos, dores e até frustrações. A endometriose afeta de 10 a 15% das brasileiras e ocorre quando o endométrio, que é o tecido que reveste a parede interna do útero, não é eliminado pela menstruação e se invasa para dentro do corpo, caindo nos ovários, na cavidade abdominal, podendo atingir órgãos como o intestino e bexiga. Esse é o nosso assunto do quadro Mais Mulher. Quadro Mais Mulher. E para a gente entender as causas e qual o melhor tratamento, eu converso com o médico ginecologista e especialista em endometriose, Dr. Fernando José de Paula. Tem dúvidas? Já manda no nosso WhatsApp, 439-9952-0380. Doutor, obrigada por ter vindo. Imagina. É um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Há uns tempos atrás, acho que faz um mês no máximo, a gente recebeu uma acupunturista que falou dos benefícios da acupuntura para a endometriose. E o que aconteceu? Choveu tanta ligação, tantas mensagens de pessoas. Eu tenho endometriose. Meu Deus, e no meu caso? Eu já operei. Será que eu tenho que operar? A gente falou, pronto, vamos trazer um especialista? A gente precisa responder a essas mulheres. Afinal de contas, eu expliquei um pouquinho por cima o que é endometriose. Expliquei certo, doutor? Sara, certo. E essa é a ideia de que a imensa maioria das mulheres tem sobre endometriose. O que tem de novo hoje, Sara, é que além do que você falou, a endometriose ela é multifatorial. Significa que tem um componente genético, então as filhas de mães com endometriose têm muito mais probabilidade de ter endometriose. Um componente comportamental, quanto mais tempo você ficar exposta aos hormônios que você produz, e um exemplo, atrasa a gravidez. As nossas avós tinham filhos com 18, 19, 20 anos. As mulheres de hoje demoram mais para ter filho, porque estudam, trabalham e têm outras coisas, se expõem mais aos hormônios e isso provoca uma maior proliferação do endométrio fora do útero, que gera endometriose. E fatores imunológicos. É bem complexo entender por que aparece, mas resumidamente é o que você falou, mais esses componentes. Então, muitas vezes a gente tem e não sabe por quê. Muita gente tem e não sabe por quê e nem sabe que tem, na verdade. Sofre uma vida inteira. A mulher, por natureza, ela é adaptativa. É o ser mais adaptativo do planeta, é a mulher. E ela se adapta até à dor. E ela começa a achar que menstruar com desconforto e com incômodo e com dor de cabeça e com mialgia é algo que faz parte da vida dela e vai se acostumando a isso sem entender que aquilo é um processo inflamatório. Essas mulheres vão pensar na endometriose quando vão tentar a gravidez, se por alguma razão não conseguem e ao investigar descobrem a endometriose. A endometriose, ela impossibilita ou dificulta a gravidez? Dificulta é a palavra certa. Não é porque uma mulher tem endometriose que ela não vai engravidar. Mas se ela tenta a gravidez, não consegue e tem endometriose, muito provavelmente a culpa é da endometriose. As endometrioses que mais inflamam, ou seja, as mulheres que mais sofrem com o período menstrual, são as que mais provavelmente vão ter a dificuldade para engravidar. Tem tipos de endometriose? Na verdade, tem nomes de endometriose, né? A endometriose, quando ela pega a parede do útero, né? Então tem o endométrio, como você explicou. Se esse endométrio também nasce na parede do útero, no músculo do útero, aí chama-se adenomiose. Se a endometriose nasce dentro do ovário e vai aumentando o ovário por acúmulo de sangue endometrial, chama-se endometrioma. E nas outras regiões é o nome do órgão comprometido. A endometriose intestinal, a endometriose da bexiga, a endometriose de regiões de nervo, endometriose do diafragma respiratório, que dá dor no ombro, e assim vai. Tem endometriose em cada situação, de acordo com cada queixa. A gente está vendo algumas imagens na tela para a gente entender um pouquinho mais o que é um útero normal, o que é um útero afetado. O senhor consegue explicar, doutor? Claro. Então, a parte rosa mais escura é o endométrio, é o que toda mulher tem. Tá. E que responde aos hormônios mensais. Se a mulher não é engravida, ele descama e gera menstruação. O rosa mais claro é o músculo, chamado de miométrio, que na gravidez é o que contrai no parto normal. É esse músculo que vai empurrar o neném. Aí tem as duas trompas, saído das duas extremidades do útero, e os dois ovários que ficam nas extremidades da trompa.
Um útero normal tem um determinado volume, uma determinada espessura. Um útero com endometriose costuma aumentar de volume, porque são um tecido que não era para estar lá, então aumenta o volume e, consequentemente, são mulheres que vão ter mais fluxo menstrual. Quanto mais inflamatória é a doença, mais a mulher sangra. Exagerado. Quanto mais inflamada está a mulher, e mais coágulos ela elimina junto com a menstruação. E quanto mais inflamada, mais dor. Inflamação é igual a dor. O senhor falou uma coisa que eu falei, gente, peraí, não entendi. Que correlação tem? Você falou de dor no ombro com endometriose. Então, a endometriose, como eu te disse, tem uma origem genética. Se geneticamente você herda um gene que diz que vai nascer o mesmo endométrio que só era para estar no útero, e ele nasce em outras regiões do corpo, quando você está exposta ao hormônio, esse endométrio prolifera. Endometriose do diafragma, ou seja, a mulher herdou um gene que desenvolveu pequenos focos de endométrio no músculo do diafragma. Sem oportunidades. E essas vagas vão se abrir. A maioria das vezes, poucas vezes no esquerdo, no período menstrual. Vocês já ouviram isso? Vocês já sabiam disso? Nunca tinha ouvido falar. Vocês têm noção? Tá vendo como é sério, gente, a endometriose? Não é só dificuldade para engravidar, não. Não é só lidar com cólicas todos os meses. Olha quanta coisa. Você tem dúvida? Manda sua pergunta aqui para o doutor, 439-9952-0380. Mensagem de telespectador na tela para você. Vamos ver? O doutor Fernando é maravilhoso, uma bênção na minha vida. Eu sofri por mais de 10 anos, passei por vários médicos e foi com ele que eu descobri a endometriose, que estava bem avançada. Fiz a cirurgia com ele e depois de 1 ano engravidei do meu milagre, Luiz Miguel. É a Jocaira que mandou essa mensagem, doutor. Que legal. Eu lembro bem da Jocaira. É. Muito legal. Sabe que com o tempo, Sara, as mulheres passaram a dar muito mais importância à endometriose. Por incrível que pareça, a maioria das vezes, hoje ainda no consultório, quem faz o diagnóstico de endometriose é a própria mulher. Ela diz, eu tenho endometriose, eu tenho todos os sintomas de endometriose, mas eu vou fazer os exames e ninguém vê. Porque para diagnosticar endometriose tem que ter treino para fazer e tem poucos médicos altamente treinados para fazer o diagnóstico de endometriose. Mas a semana passada aconteceu uma coisa, Sara, que você vai ficar intrigada e as pessoas que estão te assistindo também. Os deputados do Distrito Federal aprovaram uma lei dando o direito às mulheres que sofrem no período menstrual não irem trabalhar durante o período menstrual, porque elas têm uma produtividade menor, sofrem muito, elas podem ficar em casa sem qualquer tipo de necessidade de atestado. Uau. E eu tenho algumas dúvidas em relação a essa lei. A primeira, é claro, vai beneficiar mulheres que sofriam para sair de casa, ficam em casa e tomam seus remédios. Mas eu ainda era a favor que as pessoas se conscientizassem e aprovassem leis que permitissem essas mulheres se curarem da endometriose e não ficar em casa. Porque ficar em casa, o sofrimento não é coletivo, não produz menos no trabalho, mas está sofrendo em casa. Continua sofrendo, então, né? Continua sofrendo. Então, mas nós estamos chegando lá, já é um começo. Já há muita gente no sistema público de saúde passando a valorizar muito mais a endometriose. E isso traz esse tipo de lei. E eu acho que nós chegaremos no momento em que qualquer mulher que tem muito sofrimento por conta do período menstrual, possa ser investigada, exatamente, diagnosticada e tratada, se necessário for. Existe cura? É bem polêmico. Eu digo que sim, e a imensa maioria dos meus colegas diga que não. E eu vou tentar usar um raciocínio lógico. Se eu te digo que é genético embrionário, e você é a Sara, uma moça bonita, do olho castanho escuro. Obrigada pela moça. Uma jovem senhora já. Tem como o seu olho ficar verde daqui 10 anos? Infelizmente não. Geneticamente nasceu castanho. Se geneticamente você nasceu com endometriose, ela está onde está. Se você for submetida a uma cirurgia que retira por completo todos os focos da endometriose, não vai nascer outro, porque geneticamente o que tinha que se manifestar em você já se manifestou. Você foi curada. E, portanto, você está curada.
O problema é que a técnica cirúrgica que primeiro veio na endometriose foi a técnica da cauterização. Queimava-se a endometriose, não ressecava. Aí sobrava as células mais profundas, vinham os hormônios e vinham as queixas. Então ela ficava boa por um tempo e depois voltava a ter queixa. E aí criou-se a ideia de que a endometriose não tem cura, que ela volta. E eu digo que o problema não é volta, e sim persistência. Sempre teve, sempre esteve lá, por isso que os sintomas retornaram. Quando se resseca tudo, aí se cura. Então eu acredito que, cirurgicamente falando, é possível curar uma endometriose se ressecar tudo. Uau, você tá embasbacada? Eu tô. A gente tá conversando com o Dr. Fernando José de Paula, médico ginecologista e especialista em endometriose. Tá chovendo mensagem, viu, doutor? Vamos lá. Boa tarde, Sarinha. Eu tinha endometriose adenomiose. Adenomiose. Né? Eu precisei fazer esterectomia total, alguns meses. Pergunta para o doutor qual a diferença entre um e outro. A esterectomia é o tratamento da adenomiose. Né? Como eu te falei, a adenomiose é a endometriose do útero. Se você só tem a endometriose no músculo do útero e fez uma esterectomia porque não quer ter filhos, senão não é uma boa ideia, está curada. A esterectomia, ela tira além do útero a trompa e o ovário? Não, ovário não. Não? Ovário é fundamental para a vida de uma mulher. O ovário é quem produz os hormônios. Se eu tirar o ovário de uma mulher, ela para de ter hormônio, ela entra numa menopausa. Se ela não tem idade para isso, é um sofrimento muito precoce. Não, é muito precoce. E os ovários naturalmente produzem hormônio. Só se mexe no ovário quando tem o endometrioma, que é a endometriose do ovário. E retira-se o endometrioma. Não o ovário todo. Não o ovário todo. A não ser que é uma mulher que já está muito próximo da menopausa, que tem algum outro fator, mas em geral não. Então o tratamento é sempre conservador. Então a cirurgia da esterectomia para adenomiose é curativa. Acabou o problema. Mas se além da adenomiose ela tiver endometriose em outras partes do corpo e só foi retirado o útero, ela só se livra do fluxo intenso da cólica e dos coágulos, mas ela vai continuar tendo hormônio, continuar proliferando a endometriose, inflamando a endometriose, e as queixas vão ser de acordo com a região que ela ficou. Gente, tá chovendo mensagem, a gente não vai conseguir ler todas, tá? Vou ler pelo menos mais duas, vamos lá? Olha lá, mensagem da Deise, boa tarde, Sara. Eu tomo anticoncepcional sem pausa, mas todo mês eu sofro com cólicas terríveis. Mesmo tomando anticoncepcional, doutor? Sim, o anticoncepcional é hormônio, em menor dose do que o que ela produz. Então, inflama menos do que se ela tivesse sem hormônio. Mas ela continua tendo hormônio, continua estimulando a endometriose a descamar, a inflamar e continua tendo dor. Sem o anticoncepcional, de terrível vai virar algo que eu nem sei definir como, né? Se com pílula ela já tem cólica terrível, imagine sem ela. Nesses são os casos em que a cirurgia é o melhor tratamento. Vamos lá, mais mensagem de telespectadora. Durante 15 anos eu sofri com endometriose e aos 30 anos eu fiz a esterectomia. Hoje eu tenho 59 e é verdade que ainda tenho que acompanhar por migrar para outros órgãos? Só se ela tiver hormônio. O combustível da endometriose é o hormônio. Então, se 59 anos já está menopausada, mas usa o hormônio, vai ter que investigar, porque está estimulando. Se não usa hormônio, não tem sintomas de climatério e menopausa, se ela não tem mais hormônio, não vai inflamar, não vai ter queixa nenhuma, não vai proliferar. Acabaram de me perguntar se interfere, pode causar dor no relacionamento sexual. Quando a endometriose pega o fundo vaginal, a extremidade da vagina ou os ligamentos uterossacros, essas mulheres tendem a ter muito desconforto na relação em situações específicas. É um dos sintomas que mais levam as mulheres ao consultório. Doutor Fernando, obrigada. Imagina, foi um prazer. foi um prazer. Tenho tanta pergunta, gente. Obrigado que você mandou mensagem. Doutor, vai ter que voltar.